Acho que um dos problemas mais comuns que as pessoas têm no dia de hoje não é não saber o que deve ser feito para avançar na vida, porque geralmente nós sabemos o que temos que fazer para conseguir o que quer. Você sabe o que deve ser feito. Só que mesmo assim nós temos aquele sentimento de que não conseguimos, temos aquela sensação de que não é o momento. Temos uma sensação de que tem um jeito mais fácil. E às vezes eu me pergunto por que não poderíamos nos motivar com as dificuldades que encontramos. As coisas poderiam ser mais simples. Às vezes você poderia enxergar que tem uma tarefa que deve ser feita e simplesmente ir lá e fazer. Não poderia ser tão simples assim? Poderia, só que infelizmente não é. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre procrastinação, só que de um ângulo diferente. Talvez assim seja o que faltava para você despertar e começar a parar de procrastinar. E se você acompanha aqui o canal, eu queria agradecer por todo o seu like, pelos comentários e por se inscrever, tá? Agradeço demais todo esse apoio, tá sendo uma jornada incrível para mim esse canal aqui. E eu conto com vocês para continuar crescendo, tá bom? Muito obrigado. Ultimamente eu tava pensando em uma estratégia que é simples, que sempre faz você fazer o que deve ser feito. Ela é muito simples mesmo, e assim, talvez não seja nem a resposta que você queira ouvir nesse vídeo, mas é a necessária. Na internet tem vários conselhos sobre como parar de procrastinar. Só que todos eles ignoram algo que é fundamental, algo que é um fato, tá? Nós sempre ficamos testando essas dicas, esses truques de como parar de procrastinar. Só que a maioria desses truques não funciona para a maioria das pessoas. Mas tem uma coisa que funciona. Então vamos lá. Só tem uma coisa que você precisa fazer para evitar a procrastinação, que é o tédio. Eu avisei que não era a resposta que você queria. Geralmente você não quer fazer aquela tarefa que você procrastina porque ela é entediante. Mas é tão entediante, mas tão entediante que o seu cérebro simplesmente desliga. Aí soma isso a todas as coisas que você tem ao seu redor que serve para te distrair, acaba se tornando uma tarefa impossível de ser feita. Por que eu vou lavar a louça se eu posso ficar vendo TikTok? Por que eu vou ler um livro se eu posso ficar jogando videogame? Já parou para pensar que o nosso maior problema e a solução são as mesmas coisas? Anos atrás, quando ficávamos com tédio, era um problema. Então chegou as distrações que solucionou esse problema. Porém, ela também causou outro problema, que é a procrastinação. E para solucionar a procrastinação, o que precisamos é de tédio. É sério, pensa comigo. Você tem que escrever uma redação, aí você entra num quarto que é vazio. Sério, vazio, não tem nada nele. Não tem quadro decorativo, não tem celular, não tem TV, não tem cadeira, não tem nada. Ele só tem um notebook. Um notebook sem internet, sem aplicativos. O notebook só tem acesso ao Word e nada mais. Você acha que você não escreveria essa redação? Você ia estar lá sem distrações nenhuma, ia ficar com tédio, mas com tanto tédio que com certeza você ia escrever sua redação porque você só tem aquilo para fazer. Ou seja, se você eliminar qualquer outra coisa que você possa fazer, se você eliminar qualquer outra distração e deixar como única opção a tarefa que deve ser feita, não tem jeito, você vai fazer o que precisa ser feito. Aí você pode até pensar assim, essa estratégia não vai dar certo, porque eu posso ficar lá sem fazer nada. Houve um estudo científico do cara chamado Timothy Wilson, que é de uma faculdade dos Estados Unidos, o cara é um professor, que ele fez um teste com vários alunos dessa faculdade, onde esses alunos iam para um quarto, né, separado, e não tinha nada nesse quarto, apenas um botão. E esse botão dava choque neles quando eles apertavam esse botão. E eles ficaram lá por um tempo e eu vou falar pra vocês, eles preferiam apertar o botão e se dar um choque do que ficar parado no tédio. É sério, 67% dos homens e 25% das mulheres preferiam apertar o botão e ficar se dando choque do que ficar sem fazer nada. Mano, olha que doido isso. E o nosso cérebro adora o entretenimento, né? Por que você acha que nós preferimos assistir uma série do que estudar? Então, se ficarmos sem nada para fazer, se ficarmos sem distrações e a única tarefa que podemos fazer é aquela que procrastinamos, se não tiver mais nada para fazer, cara, com certeza a gente vai fazer essa tarefa porque ela vai se tornar a
única coisa que pode entreter a nossa mente. E eu vou falar que eu testei essa estratégia e funcionou, ela realmente funcionou. Geralmente a tarefa que eu procrastino é a edição de vídeo. E o computador que eu utilizo para editar fica aqui no meu quarto e ele já tem um acesso à internet, ele fica do lado da minha TV, ele fica perto da minha cama, tem tudo aqui no meu quarto que eu preciso, tem todos os meus equipamentos. Então aqui é o quarto aqui é o local propício para eu procrastinar. Então o que eu fiz? Eu peguei meu notebook e desci para a cozinha e fui editar lá na mesa. Não era um cômodo vazio, mas tinha muito menos distrações que minha mente está acostumada. Sem TV, sem celular, sem cama, só tinha uma coisa para fazer: editar o vídeo. E funcionou. Eu não procrastinei e eu fiquei muito mais tempo focado nessa tarefa. O ruim é que eu não posso ficar utilizando essa estratégia porque o meu notebook, ele é muito lento, ele é muito devagar. Trabalhar nele é horrível. Eu tenho que utilizar o PC que tá aqui no meu quarto, porque é um PC gamer, então ele é muito mais rápido para editar. Mas o teste que eu fiz, olha, valeu a pena. Deu para ver que realmente, se você elimina as distrações, fica muito mais fácil focar em uma tarefa só, fica muito mais fácil não procrastinar. E quando eu tava desenvolvendo esse roteiro, quando eu tava pensando nessa estratégia aqui, eu lembrei de um filme que eu já assisti chamado Whiplash. Vocês já assistiram esse filme? Olha, é muito bom. E toda vez que eu lembro desse filme, eu lembro de duas cenas que me marcaram bastante e que faz muito sentido com essa estratégia que eu tô passando. O filme conta a história de um garoto que queria ser baterista e ele queria ser o melhor baterista de todos. Ele queria focar só nisso. E ele tava treinando, estudando para ser baterista. E tem uma cena que ele termina com a própria namorada só para poder focar mais na bateria, só para poder treinar mais. Eu lembro da cena, ele falando para a própria namorada que ele estava terminando com ela porque ele precisava eliminar as distrações. Ele só poderia focar na bateria agora. Vê como isso é doido, cara. E também tem uma outra cena que passa ele tirando a TV do quarto, ele tirando as coisas do quarto dele. Eu não lembro o que ele fazia, ele tirava tudo do quarto dele, não sei se ele jogava fora, guardou em outro lugar, não lembro. Só sei que ele tira tudo do quarto dele e deixa só uma cama, na verdade nem a cama, ele deixa um colchão só e a bateria no quarto dele, eliminando distrações. Olha que doideira, só um colchão e uma bateria. O que ele teria mais pra fazer nesse quarto? Ou ele dorme, ou ele toca a bateria, eliminando distrações. Olha como isso é doido. Então você já sabe o que tem que fazer, né, pessoal? Busquem o tédio. Busque eliminar o máximo de distrações possíveis até ficar com uma única opção, que é a tarefa que deve ser feita. Então assim você vai fazê-la e não vai procrastinar. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, por favor, deixa o like. Deixa o like porque, cara, me ajuda demais. Eu agradeço todo o apoio que vocês estão me dando. Agradeço você deixar o like, se você comentar, se você se inscrever, tá? E não se esqueça que tem 2 vídeos aí na tela que você vai adorar assistir. Então vai lá e veja, tá? Meu nome é Marcos Donizete, te vejo no próximo vídeo e fui!